Hoje nós exibiremos a última entrevista do Boletim Conecta Eleições 2024 com a candidata à Prefeitura de Araras, Roberta, do PT. É importante salientar que todas as entrevistas até o momento foram exibidas em ordem alfabética, sempre à 13h, com reapresentação às 8h40 da noite. A TV Conecta agradece a confiança de todos os candidatos e espera ter contribuído com algumas dúvidas da população. Hoje nós recebemos em nossos estúdios a Roberta, candidata Roberta do PT. Primeiramente, Roberta, eu queria agradecer a sua participação e disponibilidade em esclarecer os assuntos aí tão importantes para a população que vão ser pauta nos próximos 4 anos. Lembrando que são 4 perguntas de um total de 10 minutos para respondê-las e ainda assim você vai ter mais 1 minuto aí para fazer as suas considerações finais. Então a contagem dos 10 minutos começa a partir de agora. Okay. Roberta, qual que é a sua proposta para a área da educação, aí um problema em Araras, na questão de creches e também da merenda escolar? Bom, Gabi, esse problema da educação é um problema que a gente precisa resolver aqui no município, principalmente na questão não só da merenda, que é gravíssimo, né, mas também na questão do fornecimento de uniforme, de material escolar, que a gente sabe que é uma obrigação da prefeitura. A prefeitura já vinha fornecendo isso e nos últimos tempos deixou de fornecer. Por que a gente acha tão importante esse fornecimento? Porque se a gente quer uma educação emancipadora, igualitária, a gente precisa garantir que todos os estudantes cheguem na escola em pé de igualdade. Então todo mundo com material, todo mundo com uniforme escolar. Além disso, a questão da merenda é extremamente importante, né? A gente tem recursos do Plano Nacional de Alimentação que garantem verbas específicas para que a alimentação seja comprada, 30% desse recurso, dos agricultores familiares. E a gente tem agricultor familiar aqui em Araras produzindo alimentação de qualidade, né? E alguns perderam parte da sua produção ou tiveram que vender para fora, porque a prefeitura decidiu comprar de outra cidade ou comprar outros itens que não faziam parte dessa alimentação. A gente também quer uma educação inclusiva de fato aqui no nosso município. A gente tem muito problema com a questão de monitores, né? Um problema que está estendido em toda a rede de ensino e a gente quer resolver essa questão dos monitores contratando, né, através de concurso público, monitores capacitados que vão poder atender as demandas daquelas crianças, né? Então hoje a gente tem a lei de inclusão, tanto as crianças com deficiências ou as crianças do transtorno do espectro autista, né? Eles precisam ter o acompanhamento do monitor. Isso também facilita ali na escola, né, os professores, a adaptação mesmo na sala de aula para aquela criança, né? Sem contar a sala de recurso, acessibilidade e tantos outros itens que são necessários para a gente fazer a inclusão de fato. Para além disso, a gente pensa também em inovar a questão de material didático. A gente tem um material didático muito defasado, preso apenas na questão do livro didático, e hoje em dia a gente já tem ferramentas, né, disponíveis para os estudantes, então a gente quer também disponibilizar e, fora isso, também cursos de capacitação, formação continuada para os professores, para a gente ter um ensino de qualidade, para a gente ter um ensino de qualidade de fato mesmo para toda a rede municipal aqui na nossa cidade. Roberta, outra questão que norteia muito aqui Araras é a questão do não tratamento do esgoto, né? Motivo de reclamação de muitos moradores, inclusive, principalmente os da Zona Leste. O que a sua proposta de governo pretende neste segmento? Bom, Gabi, o que a gente tem conversado, tem colocado no plano de governo, eu tenho falado em todo lugar que eu vou. Araras está impossibilitada de receber recursos, empreendimentos imobiliários ou mesmo condomínios, né? Porque a gente não trata o nosso esgoto, isso é fato. A gente tem uma multa que a CETESB aplicou de 22 milhões pelo não tratamento do esgoto aqui na nossa cidade. Então, no nosso plano de governo, a gente colocou que a gente vai fazer uma parceria com o governo federal para conseguir os recursos para a gente fazer, de fato, uma estação de tratamento de esgoto. Porque aquela que a gente tem na Zona Leste, além de não tratar o esgoto, ela piorou o problema, porque aí aquele cheiro do tratamento de esgoto que não é feito,
invade a cidade, principalmente ali a Zona Leste, já faz décadas que isso vem acontecendo e as pessoas ali têm que conviver com aquele cheiro e os governos que vão entrando vão empurrando esse problema com a barriga. Então a gente disse que no nosso mandato a gente vai resolver essa questão do esgoto na nossa cidade, a gente vai tratar o nosso esgoto, a gente sabe que a gente não consegue em 4 anos tratar 100% do nosso esgoto, mas a meta é que a gente consiga tratar todo o nosso esgoto e para isso a gente vai buscar parceria com o governo federal através do PAC do saneamento, que já tem bilhões disponíveis para estados e municípios. Outro assunto que atinge diretamente a população é o transporte público, né? Muitas pessoas dependem disso diariamente. O que você, caso seja eleita, quer fazer para melhorar esse serviço aqui em Araras? Bom, transporte público, eu acho que o nosso é o único plano de governo que quer manter a TCA uma autarquia municipal. A gente é contra a terceirização, a privatização desse serviço. A gente quer deixar ele um serviço público e que forneça um transporte gratuito de qualidade. Como foi quando o Milton Severino criou a TCA, ele tinha esse preceito. E eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Mas para isso, a gente vai ter que renovar a nossa frota. Hoje Araras gasta mais de 2 milhões em aluguéis de ônibus. Ônibus velhos, ônibus que quebra, ônibus que atrasa. Então, a nossa meta é trocar toda a nossa frota de ônibus, aumentar o número de linhas e itinerários. Hoje a gente tem gente que espera 1h30 para o ônibus passar, né? Então acaba se atrasando para o trabalho, tem que sair de casa muito mais cedo. Então a gente quer ampliar o número de linhas e itinerários. A gente quer ônibus modernos, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Se pudesse, já tiver lá no convênio para ser ônibus elétrico, que seja ônibus elétrico. Né? Para além disso, a gente precisa pensar lá na garagem do TCA também, de renovar, de modernizar, para que a gente consiga ter uma assistência também de mecânica para os nossos ônibus, que aconteça na rapidez que o transporte coletivo precisa. A gente tem sim no nosso plano de governo uma proposta que é estudar a aplicação da tarifa zero aos finais de semana, né? Mas para isso a gente acha que antes precisamos arrumar a casa, precisamos trocar toda a nossa frota, ampliar o número de linhas, de itinerários, reformar os nossos pontos de ônibus, né? Uma das propostas é até fazer uma parceria com a Faculdade de Arquitetura, a UNAR, e a gente fazer um concurso para que os arquitetos possam planejar pontos de ônibus, né? E aí pode ser ponto de ônibus ecológico, ponto de ônibus que dê conta de atender a demanda, para que a pessoa possa esperar o seu ônibus confortável, em segurança. Então, hoje em dia, a gente já tem ponto de ônibus com Wi-Fi, com luz, né? E aqui em Araras, na maioria das vezes, a gente tem só uma vareta ali localizando um ponto de ônibus. Então, a gente tem essa proposta também para o ponto de ônibus e voltar o aplicativo ou criar um novo busão na hora certa, que a gente vai poder acompanhar o itinerário do ônibus. Então, eu vou sair da minha casa a hora que eu souber que o ônibus está chegando, né? Um aplicativo que funcione, que as pessoas possam acompanhar da sua casa ou mesmo do ponto de ônibus para saber exatamente quanto tempo ela vai ficar ali esperando. Então, essas são as principais propostas nossas para o transporte coletivo aqui da nossa cidade. Candidata Roberta, e para a saúde? Qual que é o seu plano, caso seja eleita, para que também o serviço possa aí ganhar um gás aqui no município? Bom, eu sou da área da saúde, né? Já trabalhei na Secretaria de Saúde, sou fisioterapeuta, especialista em saúde pública e em gestão de serviços públicos de saúde. E eu falo que muita coisa que a gente precisa fazer não necessariamente necessita de dinheiro. A gente precisa de vontade política para arrumar a casa. Né? A gente tinha uma rede de saúde que funcionava muito bem e essa rede foi sendo desmontada aos poucos, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tinha unidades básicas de saúde que tinha, além do clínico, ginecologista e pediatra. Hoje em dia a gente não tem mais ginecologista e pediatra nessas unidades. A gente tem algumas unidades do Estratégia Saúde da Família que não tem médicos, né? Alguns medicamentos em falta constantemente, então medicamento de uso contínuo. Então medicamento para hipertensão, diabetes, saúde mental, ou está em falta ou não entrega a quantidade de medicamento para o tratamento acontecer de forma correta. Então a gente, além de garantir a entrega dos medicamentos na quantidade certa, a gente também quer fazer uma ampliação da nossa lista de medicamentos e uma revisão. Essa lista de medicamentos que a gente tem, que o município disponibiliza aqui na cidade, ela foi atualizada na época que eu estava na administração. E eu já saí da Secretaria de Saúde em 2016, então há quase 10 anos
que essa lista não é atualizada. Então a gente quer atualizar essa lista para garantir medicamentos novos, né? E que às vezes a necessidade do município mudou também. Então, como a gente fez da outra vez, conversando com todos os médicos, pedindo sugestão de qual remédio incluir na rede, também fazer isso. A gente tem a proposta, sim, de reabrir o pronto-socorro da Santa Casa. A gente sabe que não depende só do candidato, porque a Santa Casa é uma entidade privada e se a Santa Casa decidir que vai manter o funcionamento de portas fechadas, como é o que está acontecendo hoje, ela tem autonomia para isso, mas a gente quer sim abrir diálogo com a Santa Casa para que a gente consiga reabrir aquele pronto-socorro e aí voltar como era, né? A gente tinha classificação de risco para os atendimentos, além da gestão da UPA, que hoje está terceirizada. A gente tem dito que a gente quer que essa UPA volte para a Secretaria Municipal de Saúde, com os médicos concursados que já atendiam lá. Roberta, você acabou a sua entrevista aos 9h43, tá? E agora eu vou começar de novo e falar que você tem mais esse 1 minuto aí para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Ok. Roberta, a partir de agora você tem também mais 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Bom, queria começar agradecendo a Rede Conecta por essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho quais são as minhas ações para esses problemas que a gente tem aqui na nossa cidade, que precisam ser encarados de frente, com muita coragem, com muita seriedade. E é isso que eu tenho proposto, né? Fazer uma administração com muita transparência, com participação popular também e atendendo todo mundo. Uma cidade que seja diversa, que seja plural, onde todas as pessoas se sintam respeitadas, se sintam seguras para poder transitar e que a gente consiga, de fato, voltar a ter orgulho da nossa cidade, uma cidade que preserve seu meio ambiente, que cuida das pessoas principalmente. Roberto, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e lembrando que nós encerramos a nossa série de entrevistas e deixamos aí com você, a partir da participação de todos os candidatos, que possa escolher aí o nosso próximo governante pelos próximos anos aqui em Araras. Muito obrigada.